Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, preste bem atenção, nós estamos começando a partir de hoje a estudar o livro do Apocalipse. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para descobrir aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer e que ele manifestou enviando-as por meio do seu anjo a seu servo João, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que há na Ásia, graça a vós outros e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue, e nos fez sermos um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Ele aí vem sobre as nuvens, e todo olho o verá, até os que o transpassaram, e baterão nos peitos ao vê-lo todas as tribos da terra. Assim se cumprirá. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e participante na tribulação e no reino e na paciência em Jesus Cristo, estive em uma ilha que se chama Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve em um livro, e o envia às 7 igrejas que há na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E me voltei para ver a voz que falava comigo, e assim voltado vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar, comprida até os pés, e cingido pelo peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos pareciam como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze fino, quando está numa fornalha ardente, e a sua voz igualava o estrondo das grandes águas. E tinha na sua direita 7 estrelas, e saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol em seu poder. Logo que o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. E fui morto, mas eis que aqui estou eu vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, as que são e as que têm que suceder depois destas. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que tu vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento nós nos transferimos aqui para o livro do Apocalipse. Apocalipse, Mistério Revelado. Esse livro explica tintim por tintim o livro do Apocalipse inteiro, detalhe por detalhe. Esse livro foi revelado a mim, não só além do Espírito Santo, mas também por Santo Agostinho e outros santos que interpretaram aí o livro do Apocalipse, reunindo tudo isso e então escrevendo essa obra para que você possa entender. Entenda que o que está acontecendo é prelúdio de tudo que vai acontecer. Já estamos no Apocalipse e isso aqui, o livro do Apocalipse, vai acontecer até o final. Então é bom que a gente conheça todas as profecias, porque tudo está acontecendo e vai acontecer até a última profecia, para que a gente não se perca no meio do caminho, certo? Então, para quem tiver o livro e quiser seguir junto aí, o livro ele sempre começa com o capítulo que vai ser explicado, ou o trecho do capítulo que vai ser explicado, como acontece na página 11. Mas eu nunca vou tomar a página assim, porque eu leio lá, né? Eu vou tomar aqui a explicação para vocês, tá bom? Eis que o tempo é chegado.
Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para descobrir aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer e que ele manifestou enviando-as por meio do seu anjo a seu servo João, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Durante muito tempo, o significado livro do Apocalipse permaneceu oculto aos homens, como uma carta enviada por Jesus através do tempo, que só poderia ser entendida quando ele o revelasse o sentido no final dos tempos. Ao longo da história da igreja, o Senhor foi mostrando aos poucos alguns elementos do livro. Ao mesmo tempo, foi nos dando revelações através de aparições reconhecidas pela igreja, que foram aos poucos descortinando o significado do livro do Apocalipse. Nesses tempos que são os últimos, quis o Senhor que aqueles que lhe são fiéis conhecessem finalmente o que estava oculto, o que está para acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É feliz aquele que, entendendo as profecias desse livro, muda a sua vida de forma a se preparar para a volta do Senhor. A guerra espiritual atinge seu auge no nosso tempo. Tudo está acontecendo e se encaminhando para o desfecho. O privilégio que tantos santos quiseram foi dado a nós, viver nos tempos do Apocalipse e ver a volta triunfante de Jesus. João, às 7 igrejas que há na Ásia, graça a vós outros e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue, e nos fez sermos um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. As 7 igrejas da Ásia representam a igreja no mundo. As mensagens são para cada país, cada diocese, cada paróquia, para o clero e para cada fiel. Ei-lo aí, vem sobre as nuvens, e todo olho o verá, até os que o transpassaram, e baterão nos peitos, e ao vê-lo todas as tribos da terra. Assim se cumprirá. Amém. A volta do Senhor será triunfal e estupenda. Ficarão surpresos aqueles que negaram a volta de Jesus, aqueles que tanto insistiram que tudo isso já tinha acontecido no tempo de Nero ou em outro tempo. Ficarão surpresos os reis da terra e se reunirão ao demônio para enfrentarem o Senhor na batalha final, a conclusão de toda a guerra espiritual pela qual a humanidade tem passado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor é o início e o fim de tudo. A ele pertence todo o poder e glória que o demônio, o grande inimigo de Deus, tanto quis e quer usurpar a qualquer custo. Eu, João, vosso irmão e participante na tribulação e no reino e na paciência em Jesus Cristo, estive em uma ilha que se chama Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro, e o envia às 7 igrejas que há na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. São João Evangelista é o último apóstolo vivo, o único que não será martirizado. Na velhice foi preso por causa do nome do Senhor. E num domingo, no dia do Senhor, Jesus lhe mostra o fim dos tempos e manda que ele escreva. E assim o último do livro da Bíblia chegou até nós. E me voltei para ver a voz que falava comigo, e assim voltado vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar, comprida até os pés e cingido pelo peito com uma cinta de ouro. Os 7 candelabros de ouro são a igreja, de ouro porque a igreja verdadeira é preciosa ao Senhor, pois por ele foi criada para ser um instrumento de salvação para os homens, através do ensino da palavra e dos sacramentos. E assim foi durante séculos. Mas o demônio foi infiltrando na igreja pessoas de má índole através do tempo, até que chegamos à divisão da igreja tão profetizada durante os séculos. De um lado, a igreja invadida, falsa, enorme, aliada do anticristo,
levando as pessoas à perdição eterna, e de outro lado o que sobrou da verdadeira igreja, pequena, mas cheia de fé e com a presença viva de Jesus. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos pareciam com a chama de fogo. A cabeça e os cabelos brancos lembram os purificados, os que saem puros da pia batismal, limpos de toda mancha do pecado, para servir ao Senhor. Os olhos como chama de fogo lembram as línguas de fogo de Pentecostes, que vieram sobre os discípulos, tornando-os então apóstolos, para cumprir o mandato de Jesus sobre a terra. Seus pés eram semelhantes ao bronze fino, quando está numa fornalha ardente, e sua voz igualava o estrondo das grandes águas. Os pés como bronze fino na fornalha são a igreja perto do dia do juízo, atormentada por tribulações e provada no fogo das provações, em direção à última batalha espiritual. E tinha na sua direita 7 estrelas, e saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol em seu poder. A espada de 2 gumes são a lei de Deus, que está no Antigo e no Novo Testamento. Muitas vezes o fiel pode achar que são 2 livros tão diferentes, mas são 2 gumes da mesma espada que não podem ser separados. O Deus apresentado no Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, e o próprio Jesus disse que não veio para mudar nada da lei, mas para lhe dar cumprimento. Dessa forma, quem vê essa diferença precisa se livrar dos ensinamentos equivocados que absorveu e entender que Deus é e sempre foi o mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Logo que o vi, caí ante seus pés como morto, porém ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. E fui morto, mas eis que aqui estou eu vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diante do Senhor todo joelho se dobra. Ele é o Senhor, o Rei dos reis, o Rei de todo o universo, que venceu a morte, o justo juiz que está para voltar e julgará os vivos e os mortos em breve. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que têm de suceder depois destas. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que tu viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tudo que está escrito nesse livro já está acontecendo e tem que acontecer até a última linha. Assim como na primeira vinda de Jesus se cumpriram as profecias que falavam da vinda do Messias, agora na sua volta se cumprirão todas as profecias feitas pelos profetas, pelo Senhor, pelos apóstolos e por todas as revelações que Jesus e Nossa Senhora fizeram nesses 2000 anos e que foram aprovadas pela Santa Igreja. A mensagem de Jesus às 7 igrejas é enviada para a igreja e só a verdadeira igreja a pode entender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não adianta que a falsa igreja não entende mesmo. Hoje foi o capítulo inteiro, mas normalmente a gente pega só alguns versículos, como você vai ver na continuação.